Planalto de Gizé, o sol forte do deserto brilha sobre a areia, onde se erguem 2,5 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas. Eles contam a mesma história há anos. Dezenas de milhares de escravos, o estalo dos chicotes em suas costas, sangue, suor, dor. Eles se agarram a cordas grossas e puxam aquelas pedras enormes, trenós de madeira que pegam fogo por atrito e um túmulo que se ergue como uma montanha. Mas há um enorme erro matemático aqui. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sei que vocês gostam muito desse assunto, alguns nem tantos, mas a maioria gosta. E a pergunta é, o que vocês acham dessa teoria aqui, ó? Porque é uma teoria que, na minha opinião, é plausível. Na minha opinião, é plausível. Porque, na minha cabeça, alguma matemática ali nas pirâmides não bate. Nem na pirâmide, nem aqui na América do Sul, no Peru ali. Não bate. Então, bora lá assistir esse vídeo aqui e deixe a sua opinião. Isso é um grande erro. O reinado do faraó Khufu durou apenas 20 anos. Vamos pensar nisso juntos agora. Para que essa estrutura gigantesca seja concluída em 20 anos, os trabalhadores precisarão trabalhar todos os dias e todas as noites. Sem parar, a cada 2 ou no máximo 3 minutos, eles teriam que colocar um desses enormes blocos de 2,5 toneladas no lugar. E ainda por cima de forma perfeita. Não havia rodas, nem sistema de roldanas, nem ferro, nem aço. Vocês perceberam a incoerência dos egiptólogos? Nessa pirâmide existe comprovadamente, matematicamente, 2,5 milhões de blocos de pedra e alguns são granito. Alguns são granito, não é todos. A maioria são pedra calcária. Mas tem granito ali também. Então, é 2,5 milhões. O faraó Khufu viveu aí no seu reinado 20 anos. Segundo o que eles acharam escrito nas pirâmides, a pirâmide foi feita em 20 anos. Presta atenção. Mas são 2,5 milhões de pedra. Então, para que você empilhasse essas pedras em 20 anos, você teria que colocar uma pedra a cada 2 segundos. A cada 2 segundos. Humanamente, isso é impossível. Sem contar, eu estou falando da pedra pronta. 2 segundos por colocar cada pedra, mas a pedra teria que modelar, teria que escovar, porque ela era polida, teria que transportar. Aí nesses 20 anos é impossível. Ou então alguma coisa não está batendo aqui. Então, era gigantes, era magia, era espiritualidade, porque a história simplesmente não bate. Mas acompanhe esse vídeo aqui, mas não se esqueça de deixar sua opinião sobre esse assunto aqui, porque é muito interessante. Será que o mundo encobre as histórias para que nós não saibamos a verdade? Bora lá continuar. Só existiam ferramentas de cobre macio. E sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Sabe, eles cortaram milhões de pedras naquela montanha, mas onde estão os resíduos dessas pedras? Não era para terem produzido toneladas de entulho? Onde estão os milhões de cinzéis de cobre que deveriam ter sido usados para cortar um calcário tão duro? Eles também não existem. Hoje em dia, nem mesmo uma folha de papel passa entre aquelas pedras. Você acha que tamanha perfeição pode ser feita com um martelo de cobre?
Quando comecei a pesquisar esse assunto, só tinha uma pergunta na cabeça. Será que estavam nos dando uma peça faltando? Durante anos disseram que eram alienígenas. Disseram que era o continente perdido de Atlântida, mas nenhum deles conseguiu resolver aquele simples pesadelo logístico. Aqui a lógica está literalmente gritando. Mas acredite em mim, ninguém quer ouvir isso. Depois li um relatório de laboratório. Foi nesse momento que tudo mudou. Aquelas enormes pedras, na verdade, nunca foram transportadas para lá. O que você vai ouvir e ver em instantes vai mudar todos os seus conceitos. Você vai jogar fora todos aqueles documentários que assistiu até hoje. Então, como esse sistema incrível realmente funciona? Estamos sob uma ilusão muito simples. Chamamos de pedra o que vemos. Chamamos isso de rocha natural. Imaginamos que seja uma enorme massa arrancada e esculpida na montanha. Você provavelmente está se perguntando, com toda a razão, como essas rochas ficaram tão lisas quanto o vidro. A resposta não está na força bruta, mas sim... Lembrando, eu estou fazendo um react aqui do canal História Oficial, né? Não se esqueça, vocês vão lá e assistam, né, o vídeo por inteiro. Eu não vou passar o vídeo todo, mas eu vou deixar rolar aqui umas coisas bem interessantes. O suficiente para haver um debate, para haver uma conversação entre todos aqui no grupo. Bora lá. Em uma inteligência muito pura e refinada. O cientista de materiais francês Joseph Davidovits, químico especialista, não egiptólogo, propôs na década de 1970 uma teoria impactante. Ele afirmou exatamente o seguinte: os egípcios não cortaram essas pedras, eles as moldaram. Sim, eles despejaram como se fosse concreto, sabe? Mas não como os prédios de concreto feios. Como é que é? Os egípcios não cortou a pedra, eles fizeram a pedra. Interessante isso. Bora lá ouvir. Cinzentos e sem alma de hoje em dia. É aqui que entra em jogo nossa primeira constante de gancho. Pedra líquida, em outras palavras, é um geopolímero completamente impecável. Ao ouvir isso, Davidovits fez com que aqueles geólogos tradicionais caíssem na gargalhada. Eles disseram: temos certeza que essas pedras foram cortadas das montanhas, mas Davidovits, teimoso como químico, foi ao Egito examinar o calcário macio de lá. O que ele encontrou claramente era inacreditável. Essa pedra se desfazia instantaneamente ao contato com a água. Ela se tornava lama com muita facilidade. Aqui está o ponto crucial e central da história. Aquelas pirâmides não eram exatamente prodígios da engenharia civil. Elas eram, na verdade, uma maravilha da química. Os egípcios não empurraram blocos de toneladas, centímetro por centímetro, por rampas. Em vez disso, eles extraíram a água do calcário. Eles o transformaram cuidadosamente em lama. Depois, transportaram-no para cima em pequenos cestos de palha. Por fim, despejaram-no dentro daqueles moldes de madeira. A coisa toda se resume exatamente a isso. Davidovits entrou no laboratório. Ele pegou aquele processo de petrificação. Tá aí uma coisa que eu acredito. Tá aí. Eu só não consigo entender até agora. Por exemplo, será que eles fizeram o granito também? Porque o granito é uma pedra dura. É uma pedra gigantesca, dura. E eles têm granito lá dentro das pirâmides que pesa 200 toneladas. Será que eles arrumaram um jeito de diluir o granito e refazer o granito também? Isso explicaria muita coisa. Isso explicaria Baalbek, onde tem lá uma pedra de granito em cima de 2 pilares que tem mais de 300 toneladas e ela está lá em cima. E ninguém entende como foi feito aquilo. Como que suspenderam 300 toneladas de granito. Não é calcário, é granito. Então, isso explicaria muita coisa. Tem uma coisa que a primeira vez que eu vi Puma Punco, lá aqui no Peru, né? Ou na Bolívia, não sei, agora não me lembro bem, Puma Punco, onde tem aqueles blocos em forma de granito também, mas em forma de H. São vários. E aquelas muretas que parecem mais um quebra-cabeça. Primeira vez que eu vi aquilo
eu imaginei isso aí, ó. Será que eles descobriram um jeito de diluir a pedra e refazer e fizeram a pedra? Porque aquilo é um quebra-cabeça. Tem pedra de quina, pedra de lado, pedra de tudo enquanto é jeito. E você não acha aquilo na natureza. E para fazer aquelas pedras, como aí no Egito, não existia nessa época cinzel de ferro, ou seja, que seja mais duro do que a pedra, era só o cobre. Cobre não corta granito, de jeito nenhum. Mas eles estão lá, esculpido e polido. Tá aí, ó. Essa é a solução. Essa é a solução. Que a natureza leva milhões de anos para fazer, e o reproduziu novamente em temperatura ambiente, e de forma tão perfeita que não se pode distinguir do natural a olho nu. Mas a parte realmente chocante vem agora. Qual era aquele obscuro segredo molecular escondido dentro dessa pedra líquida? Olha só, isso aqui é muito importante. A fórmula é tão engenhosa que realmente deixa a pessoa boquiaberta. Os egípcios pegaram aquele calcário macio dos vales, eles o trituraram bem com água, obtendo uma pasta de lama lisa. A isso adicionaram um pouco de argila como fonte de aluminosilicato e por fim colocaram aquele ativador mágico, ou seja, o sal de natrão. Aliás, o sal de natrão é uma substância muito estranha. Os egípcios na verdade usavam isso na mumificação. O sal absorvia toda a água do corpo, prevenia a decomposição e transformava a carne quase em pedra. Aquele sal de enchimento que eles usavam para a morte, sabe? Foi esse sal que uniu o calcário e a argila aqui. Ele se tornou um selo químico que os transformou em uma rocha eterna. Eles adicionaram um pouco de hidróxido de cálcio por cima, ou seja, a cinza comum que sobra das fogueiras de comida. Essa cinza e o sal se misturaram com a água, formando instantaneamente soda cáustica. Esse líquido corrosivo dissolveu os cristais no calcário. As partículas se travaram em nível microscópico. Essa mistura úmida foi despejada naqueles moldes estreitos lá em cima. A mistura solidificava no molde. Enquanto endurecia, assumia exatamente o formato da pedra de baixo e das laterais. Por isso, hoje em dia, nem uma lâmina de barbear consegue passar entre aquelas pedras, porque aquelas pedras nunca foram cortadas. Elas nasceram ali como moldes umas das outras. Na verdade, o mundo antigo conhecia muito bem esse milagre sintético. O historiador romano Plínio menciona algo... Tá vendo? Eu acredito nisso. Eu acredito nesse negócio aí. Esse negócio para mim é totalmente plausível. Mas não é plausível para os egiptólogos, para os historiadores que durante anos inventaram o trenós. Não que não existisse trenós, porque tem e está marcado ali. E nas pirâmides aparece os trenós. Aparece trenós. Mas eles serviriam para carregar pedra? Serviriam. Mas para fazer a pirâmide, ou então a história está errada. Não foi 20 anos, foi 100 anos, foi 200 anos. Porque você não consegue empilhar 2,5 milhões de bloco em 20 anos. Porque você teria que colocar um bloco a cada 2 segundos. Seria impossível isso no mundo natural. A não ser que você diga que foi tudo anjos, arcanjos, serubins e demônios e outras coisas. Aí não é o mundo natural. Mas no mundo natural é impossível. E tá aí, para mim, essa história é bem plausível. É bem plausível. Ela explica muita coisa. Mas os egiptólogos vão querer voltar atrás de tudo que eles disseram? Fica difícil. O chamado murhine em seus antigos escritos. Eram vasos muito secretos. Plínio dizia sobre eles: um líquido estranho que se solidifica com calor e terra. Ou seja, o mundo grego e romano observava isso de longe, como se fosse uma lenda. Mas com o tempo, esse vasto conhecimento foi completamente enterrado. Claro, agora que ouviu isso, você vai me pedir uma prova concreta.
Durante todos esses anos, eles examinaram as pedras. Nenhum perito percebeu isso, mas sabe como esse nó cego foi desfeito? O ano era 2006. Durante anos discutiram como em uma luta às cegas. Depois, aconteceu o que era esperado. O professor Michel Barsoum, da Universidade Drexel, entrou no caso. Especialista em cerâmica e ciência dos materiais, ele ouviu a teoria da pedra moldada de um amigo. Ao ouvir, riu. Não pode ser tal bobagem, disse. Desmonto isso em 2 horas, disse, apostando na afirmação. Pegou imediatamente as amostras e foi direto para sua principal ferramenta. É aqui que nosso segundo elemento-chave entra em cena, o microscópio. Barsoum levou seu aluno junto. Eles trouxeram tanto as pedras de revestimento interno quanto externo das pirâmides. Colocaram todas as amostras sob o microscópio eletrônico de varredura e, ao verem o que apareceu na primeira tela, literalmente ficaram paralisados. Veja, o calcário natural se forma ao longo de milhões de anos. São necessárias enormes pressões tectônicas. Por isso, seus átomos estão em uma rede cristalina perfeita e ordenada. Mas, no interior mais profundo das pedras das pirâmides, havia uma paisagem completamente diferente. Estruturas extremamente ricas em sílica e totalmente amorfas. Ou seja, são completamente desordenadas. Regiões vítreas formadas em laboratório. Você sabe o que isso significa? Imagine dentro de uma rocha de 50 milhões de anos. Encontrar nanocristais amorfos ali é completamente contrário às leis da física. Eles só podem se formar através de uma precipitação química muito repentina e tem mais. Dentro dessas pedras encontraram esferas com apenas 60 nanômetros de diâmetro. Esferas de sílica com simetria perfeita. A natureza não produz espontaneamente essas microesferas. Aliás, falando em líquido, em 1974, uma equipe americana veio. Eles quiseram escanear o interior da pirâmide com radar. Ligaram seus equipamentos, mas o sistema travou imediatamente. Não conseguiram ver nada. Sabe por quê? Porque o interior das pedras de 4.500 anos, bem no meio do deserto, estava completamente encharcado. Estava incrivelmente molhado. Se aquelas pedras fossem calcário natural, depois de milhares de anos no calor do deserto, deveriam estar completamente secas. Mas, como Barsoum também descobriu ao microscópio, aqueles minerais estavam em forma hidratada. Ou seja, a água ficou presa para sempre dentro daquela estrutura cristalina. Barsoum transformou essas descobertas microscópicas em um artigo científico e publicou oficialmente. Foi exatamente nesse momento que o caos começou. Agora, eu sei muito bem o que você está pensando, mas Murat, existem dezenas de arqueólogos, grandes professores. Como eles realmente poderiam deixar passar um detalhe tão gigantesco assim? Na verdade, a resposta é muito simples e um pouco dolorosa, porque a mentira em que a pessoa acredita é sempre muito doce. Outro dia, parei diante de um enorme canteiro de obras em Istambul. Olhei para aquele enorme caminhão betoneira, observei o concreto líquido escorrendo e naquele exato momento senti o seguinte: achamos que o concreto é uma das maiores invenções do homem moderno. Nos orgulhamos de tê-lo inventado há cerca de 150 anos, mas na verdade os egípcios já faziam isso há 4.500 anos. E ainda resolveram isso com uma elegância que não se distingue do natural. É isso que realmente nos incomoda. O fato de eles serem muito mais inteligentes do que nós. Confesso que no começo, esse orgulho também me incomodou. Você tá Agora você diz, tudo... Pois é, tá aí, eu acredito nisso. Não, quando eu digo acredito, estou dizendo que é plausível, porque a gente não estava lá. Mas ele aqui vai dizer os achados, os escritos que foram interpretados errado durante centenas de anos. Ele aqui vai dizer, mas eu vou parar por aqui porque o vídeo é longo. Então vou fazer uma segunda parte, mas antes eu queria dizer o que você acha. Escreve aqui, dê sua opinião de verdade, sincera. Você acha que os blocos de pedra foram cortados com cinzel de cobre, porque ferro não existia? E mesmo se existisse, você deveria cortar aquilo. E outra coisa, se existisse, você teria que achar vestígio. Será que ninguém nunca perdeu nenhum cinzel? Milhares de trabalhadores, ninguém não tinha um cinzel jogado lá pelo canto? A verdade tinha, mas ninguém achou nada até hoje. Pois é, para você, foi Gigantes que fez? Pode ser, mas explica então.
Foi espiritual, problema espiritual, foi usado magia egípcia? Vai saber, pode ser. Mas essa teoria de moldar a pedra, pegar a pedra, a própria pedra, diluir e depois moldar ela, é muito mais plausível e continua sendo a mesma pedra. Eu sou Jorge Luiz, obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus, se é que tudo isso é de Deus. Opa, deixa eu encerrar aqui.